Vamos já falar da regra 9, bola em jogo e fora de jogo. Mas vamos antes a Belém do Pará. A temporada da arbitragem paraense, que eu domino muito bem, que eu conheço muito bem. Afinal de contas, eu fui lançado para o Brasil lá, no Pará, com muito orgulho. Lembrando que eu saí do município de Ananindeua. Do município de Ananindeua foi que eu fui para a Federação Paraense de Futebol. Da Federação Paraense de Futebol para o Brasil. E me orgulho disso. Mas quando as coisas eram justas, quando se avaliava o trabalho de um árbitro e quando se colocava um árbitro no quadro nacional por competência, por qualidade, por capacidade. Não é o que acontece hoje no meu Pará, infelizmente. Mas vamos lá. A arbitragem paraense. Hoje, no quadro nacional de árbitros, nós temos de Jonathan Costa, os mais experientes, com mais tempo de casa, de Jonathan Costa Araújo, Delson Fernando Freire da Silva e Olivaldo Moraes Júnior. Os recém-chegados, o Fernando Filho, o Valberto Valente, o Alexandre Expedito e o Murilo Augusto. Quer dizer, ao todo, 7 árbitros. 7 árbitros no quadro nacional do Pará. A temporada deste ano, a arbitragem do Pará não passou de Série D. Esporadicamente, alguns lampejos lembrados para a Série C. Isso na primeira fase. Quando passou para a segunda fase, quando saiu ali a primeira fase dos classificados, a arbitragem paraense simplesmente foi esquecida. A pergunta que não vai calar: será? Eu falo muito aqui com relação à questão do Wilson Luiz Senem, com relação à discriminação com a arbitragem da região norte. E para mim é discriminação. Porque nós temos muitos bons árbitros qualificados, capacitados até para estar apitando na Série A aqui da região norte. Não estou falando de Pará, estou falando da região norte. E o Senem, né, ele fecha os olhos quando é para cá, para a região norte. Tá. Nós tivemos o de Jonathan Costa Araújo, que é o moço de Marabá, lá do sul do Pará. Hoje, sem sombra de dúvida, é o nome mais forte, é o número 1 do Pará. Que, diga-se passagem, esteve muito bem ainda na gestão do Gaciba, ainda na gestão do Leonardo Gaciba, esteve muito bem, é quando foi mais lembrado. Atuando na Série B, foi um dos principais árbitros da Série B. Da Série B. E esse ano, desde quando o Wilson Luiz Senem assumiu, simplesmente apagou o rapaz. Apagou. Não foi lembrado mais para nada. Nós temos o Olivaldo José Moraes Júnior, que este ano apitou o clássico Rei da Amazônia, Paysandu e Clube do Remo, e foi escolhido pelo voto popular, pelo voto do torcedor paraense, o melhor árbitro de 2023 do Campeonato Paraense. Sabe quantos jogos Olivaldo Moraes Júnior apitou? Sabe quantos jogos Olivaldo Moraes Júnior apitou? 1 ou 2 jogos da Série isso da Série D ainda, no Campeonato Brasileiro. E já foi lembrado agora na reta, já na fase final, aqueles jogos paga-cuspe, é quando o Olivaldo foi lembrado. E eu todo dia batia no nome do Olivaldo aqui. Por que estavam fazendo essa sacanagem com esse rapaz? Com relação ao Valberto Valente, com relação ao Fernando Filho, com relação ao Alexandre Expedito, com relação ao Murilo Augusto, estão chegando agora, estão buscando seu espaço, são árbitros que ainda têm muito a crescer, tá? Não se dá para cobrar muito, não se dá para cobrar que eles teriam que ter oportunidades maiores, porque são árbitros que estão chegando agora, ainda estão mostrando serviço. Agora, uma arbitragem do Pará, que tinha, no mínimo, 5 opções para estar ali na Série B, para estar ali até Série A, que não seria difícil se nós tivéssemos um presidente de comissão nacional hoje, que é o Wilson Luiz Senem, que não olha para a região norte.
Se nós tivéssemos um presidente a nível nacional que olhasse pelas qualidades, pelos capacitados da região norte, tinha árbitro apitando a Série A. Então, com uma arbitragem paraense que tinha Inácio Pedro, monstro, apita muito. Que tinha Andrei da Silva e Silva, monstro, que era para ter apitado Série A. Já parou. Que tinha Gustavo Ramos Melo, experientíssimo, muito experiente, fera. É difícil entender a que ponto chegou. Lembrando que o atual presidente da Comissão de Arbitragem do Estado do Pará, o Fernando José Castro Rodrigues, que diga-se passagem foi um bom árbitro, né? E foi árbitro CBF, era um dos bons árbitros do Pará, que é também do meu período, né? Ele assumiu ano passado. E a gestão dele realmente começou este ano. Mas de primeira logo ele tirou o Inácio Pedro. O Inácio Pedro, que aliás, o Inácio é um jovem árbitro que estava muito bem, inclusive, de passagem a nível nacional, ao ponto de chegar e de apitar um grande clássico no Paraná, pela Série C. O Inácio, que inclusive agora sábado apitou um dos principais campeonatos lá do estado do Pará, que é o Parazão da Pelada, pelo apito de ouro. Apitou a final agora. E hoje, pelo que eu acompanho, está sem espaço na federação. Ele foi tirado, já na gestão do Fernando José Castro Rodrigues, por causa, na verdade, ele sofreu represália, porque até então ele fazia serviços para o presidente anterior, Adécio Torres, que concorreu às eleições. E aí o Ricardo Glugipur ganhou, e o Fernando, em represália, tirou o rapaz do quadro nacional. Não se importou em nenhum momento com a qualidade. Com a qualidade. Já tínhamos perdido o Joelson Nazareno, o Joelson Ferreira Nazareno, o Joelson Nazareno Ferreira Cardoso. Só de Remy Paysandu ele apitou em 5-6. Só de CBF ele já tinha mais de 7 anos. Ele foi tirado na gestão do Lúcio Pujucan, que hoje é membro da comissão de arbitragem. Porque o vice é o Olivaldo Moraes Júnior. Então olha só o que nós perdemos. O Ashley do Couto Leão, que hoje está em Roraima, brigando em Roraima, foi tirado pelo Lúcio Pujucan e não teve reposição. Joelson Nazareno Ferreira Cardoso foi tirado na gestão do Lúcio e não teve reposição. O Andrei da Silva e Silva se cansou certinho, foi cuidar da família, se dedicar mais à família, parou. E parou por cima. Gustavo Ramos Melo não passou no teste físico, não passou no reteste, saiu, tudo bem. Não cumpriu aquilo que era determinado. Saiu, tudo bem. Mas cadê as peças de reposição? Cadê? Eu recordo que no começo do ano eu estive conversando com o presidente Fernando José Castro Rodrigues, principalmente com relação a essa questão da saída do Inácio Pedro. Um jovem, 33, 34 anos, que arrebentou em 2022, arrebentou no Campeonato Brasileiro em 2022, muito lembrado pelo Wilson Seneme, e foi bem nos seus jogos. Eu conversando com o Fernando, com o presidente da Comissão de Arbitragem do Pará, ele me dissera que tinha um processo de renovação em que os frutos seriam colhidos para 2025. Até lá, então pelo jeito não vai ter. Porque já tiro pela essa primeira gestão do Fernando. Porque foi um desastre a arbitragem paraense no ano de 2023. Não foi lembrada para nada. O Delson Fernando Freitas da Silva, que é o nosso ex-FIFA, acabou. Com o Seneme acabou. Com o Seneme acabou. O Delson não passou de Série C. O Delson atuou em Série D. Não foi lembrado para nada mais. Então, olha só. Nós temos 3 árbitros em condições hoje no Pará para atuar em qualquer divisão do Campeonato Brasileiro. De Jonathan Costa Araújo, hoje para mim o primeiro. O Olivaldo Moraes,
e o Delson Freitas. Agora, olha a situação desses árbitros. O Delson, ex-FIFA, não foi lembrado mais para nada, não passou de Série C. O Onivaldo Moraes, que foi o melhor do Campeonato Paraense, o melhor, apitou um jogo no Brasileiro. E ele é filho do vice-presidente da Comissão de Arbitragem do Pará, o Onivaldo Moraes. E o de Jonathan Costa Araújo, eu não consigo entender, como é que um presidente de Comissão Nacional de Arbitragem não tem visão, ou então não olha o histórico do árbitro. Porque esse de Jonathan Costa Araújo, ele é muito monstro, cara. Esse cara apita muito, primeiro que ele é muito disciplinador. E é um cara que arrebentou na Série B em 2021. Em 2021 ele arrebentou na Série B, foi um dos principais árbitros da Série B na gestão do Gaciba. Aí entrou o CNM simplesmente arrebentou. Aliás, o CNM arrebentou com a arbitragem do Pará como um todo. E o pior, aí eu pergunto para a Comissão de Arbitragem do Estado do Pará. O que é que foi feito? O que é que está sendo feito? Pois eu vou dizer o que está sendo feito. Alcinei Albuquerque, rapaz, esse nome aqui é meio complicado, tá? Mas de qualquer forma, boa noite, viu, meu amigo? É Winkles. Eu não sou muito bom em inglês, não, tá? Mal falo português. Mas boa noite para todos vocês aí. Vão curtindo, vão comentando e vem fazer o programa junto comigo. Daqui a pouco, a regra 9, bola de jogo e fora de jogo. Pois eu sei o que está sendo feito. Foi feito. Se esse processo de renovação que está sendo elaborado, feito pelo atual presidente da Comissão de Arbitragem, que tem como propósito até 2025 aparecer um árbitro a nível nacional, está arrebentada a arbitragem do Pará. Se não, vejamos, agosto de 2022, já teve um curso de árbitros, onde 42 árbitros se formaram, já nessa gestão da Comissão de Arbitragem do Pará. Já do Fernando, do Onivaldo e do Lúcio Pujucano. 42, é Jackson, um abraço, meu nome é Jackson. Agora sim, agora eu entendo. Boa noite para você, Jackson, muito obrigado. 42 árbitros se formaram em agosto do ano passado. Agora em 2023, começou em setembro, está em vigência lá no Pará, mais um curso de arbitragem, onde 50 árbitros deverão se formar até abril, que é quando é a duração do curso. Sabe quanto é a taxa de inscrição? Quanto foi a taxa de inscrição desses alunos? R$250. Mais 6 parcelas de R$250. Aí quer dizer, formou 42 árbitros em agosto de 2022. Agora vai formar mais 50 em abril de 2024. Só aí é 92 árbitros. E a gente não está conseguindo, e o Pará não está conseguindo colocar um árbitro para apitar a Série B. Na gestão, nessa atual gestão, do Fernando José Castro Rodrigues. Então, será que o problema é só a discriminação do CNM? Será que é só a Comissão Nacional de Arbitragem que está agindo contrário, que não está dando oportunidade para a arbitragem paraense? Ou também tem culpa a Comissão de Arbitragem local? Porque 2022 forma 42, agora 2023 para 2024 vai formar mais 50, 92 árbitros. E nós passamos 2023, arbitragem paraense sem um árbitro para apitar a Série B. Com muita luta, pouquíssimo um ou outro jogo da Série C. Atuou mais na Série D. Eu pergunto, houve algum progresso? Eu pergunto à atual comissão de arbitragem do meu estado do Pará. Houve algum progresso de 2022 para cá? Com todo respeito
ao Fernando José Castro Rodrigues? Um cara probo, um cara totalmente muito inteligente, um cara sincero, um cara honesto. Assim como seu vice-presidente, Olivaldo Moraes. O próprio Lúcio Pujucante, que quando foi um assistente CBF, um dos bons assistentes CBF que nós tivemos no Pará. Mas eu pergunto, teve algum progresso? Aonde é que está o problema? Qual a explicação para a arbitragem do Pará não ter um árbitro? Um árbitro. Pelo menos nesse ano de 2023, não apitou um jogo da Série B. Um jogo da Série B. Agora, querer comparar com todo respeito ao Vanberto Valente, ao Fernando Filho, ao Alexandre Expedito, ao Murilo Augusto, esses 4 que foram guindados recentemente ao quadro nacional. Por enquanto não dá para comparar a qualidade técnica, a capacidade, a vivência com Joelson Nazareno Ferreira Cardoso, com André da Silva e Silva, com Gustavo Ramos Melo, com Inácio Pedro. Não dá. Ainda não. É claro que esses garotos estão chegando agora. Mas eu pergunto, será que eles foram colocados preparados? E eu tenho a informação que para 2024, a atual comissão de arbitragem do Estado do Pará, através do seu presidente Fernando José Castro Rodrigues, quer lançar o árbitro Kleber Lobo. Se eu não me engano é Kleber Lobo, um árbitro que ele colocou para apitar a semifinal, um jogo Águia de Marabá e Paysandu, esse ano lá em Marabá, e que foi simplesmente uma catástrofe. Que, aliás, não foi só esse jogo. Teve um jogo no Amador também, nas categorias de base, que ele também não mostrou. Eu não sei o que passa pela cabeça do Fernando. E repito aqui, o Fernando é um dos presidentes de comissão que eu conheço, é inteligentíssimo. E eu tenho a informação que ele quer por força colocar esse rapaz, que sinceramente nada contra. O rapaz que eu nem conheço, agora do árbitro eu posso falar. Do árbitro que eu vi atual eu posso falar, sem as mínimas condições. Só se ele melhorou da água para o vinho. Agora, do Campeonato Paraense para cá. Porque dos jogos, eu assisti 2 jogos desse rapaz, sem a mínima vocação, sem o mínimo dom. Eu vou repetir mais uma vez aqui. Nada contra o cidadão, porque aqui eu não falo do cidadão. Agora, do árbitro, pessoa pública, eu posso falar. Com todo respeito, Kleber Lobo, se o Fernando José Castro Rodrigues te colocar no quadro nacional, aí, não que você não possa ter condições, mas por enquanto, sem a mínima chance. Sem a mínima chance. Precisa de muita coisa. Mas como a arbitragem, as comissões de arbitragem hoje no Brasil virou, infelizmente, política. A política chegou no meio da arbitragem. Muda-se gestões, então eu vou levar quem? Eu vou colocar minhas pessoas de confiança. E eu vou tirar aqueles, principalmente aqueles que eu tive algum problema no passado. Assim está as comissões de arbitragem hoje pelo Brasil. E no meu Pará não é diferente. E a maior prova disso é o Inácio Pedro, que foi arrancado porque fazia serviços particulares para o ex-presidente Adécio Torres. Serviços particulares que ele quando é um profissional, ele é um profissional na área de segurança que qualquer um poderia contratar os serviços dele. Até eu poderia contratar. Até o Fernando poderia contratar. Até o Olivaldo poderia contratar. Porque ele trabalha na área de segurança. Agora, porque ele prestava serviço para o ex-presidente Adécio Torres, quando perdeu a eleição, que assumiu o Ricardo Gugipol, que o Fernando assumiu a comissão de arbitragem, tirou o rapaz. Só não sei como ele não tirou até agora do quadro paraense. Mas em compensação, eu acompanho tudo no Pará. Em compensação, não apitou nada este ano, o Inácio Pedro. Um árbitro que estava brigando no cenário nacional. Foi arrancado do quadro nacional de forma injusta, não teve problema em nenhum jogo, apitou grandes jogos no Brasileiro e foi tirado.
Da forma mais vil. Como assim foi tirado o Joelson Nazareno, como assim foi tirado o Ashley do Couto Leão, que hoje é um dos principais árbitros de Roraima. Quer dizer, o Ashley do Couto Leão, que foi arrancado pelo Lúcio Pujucam, na gestão do Lúcio Pujucam, foi tirado por questões políticas, que eu sei. Hoje é um dos principais, se não o principal árbitro lá de Roraima, mas não serviu para o Pará. E hoje o Pará tem o quê? Eu vou perguntar ao presidente da Comissão de Arbitragem do Estado do Pará, Fernando José Castro Rodrigues. Hoje a arbitragem paraense se resume a que árbitro? A um árbitro. A um. Só um. De Jonathan Costa Araújo. Por que o de Jonathan, cara? Porque o Olivaldo Moraes, o CNM já deu o recado. A maior prova disso foi esse ano. Apitou um jogo. Isso com muita luta. Para não dizer que ele apitou um jogo no brasileiro, apitou feminino. E o Delson, que com o CNM acabou. Com o CNM acabou. Então, uma temporada, não tem nada o que comemorar, a arbitragem paraense. Eu fico vendo assim as postagens, né? As alegrias. O que é que tem para comemorar aí no meu Pará? Os árbitros. O que tem para comemorar o quê? Não apitou nada esse ano. Vai comemorar o quê? O que foi de positivo na gestão propriamente dita hoje da atual comissão de arbitragem do meu estado do Pará? O que foi? Não teve nada de positivo. O positivo, sabe o que seria? Chegar no final do ano aqui e tivéssemos um árbitro que se destacou. Como se destacou aqui em Manaus o Ivan Guimarães Júnior. Que o CNM também já deixou o recado. Marcos Souza, do Tocantins, e Ivan Guimarães Júnior provavelmente vão apitar a Série A ano que vem. Não à toa, eles trabalharam na final agora, na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A como árbitro reserva. Isso quer dizer o quê? Ninguém é bobo, não nasceu ontem. Isso quer dizer que para o CNM, na região norte, no momento, é Ivan Guimarães Júnior, aqui de Manaus, e Marcos Souza, do Tocantins, os promissores. E o meu Pará? E o meu Pará? Tem quem? Então, uma temporada péssima, desastrosa da arbitragem paraense. Os árbitros são culpados? Não. Os árbitros não são culpados. Eles não podem falar nada. Eles não podem gritar. Eles não podem exigir. Mas tem quem possa fazer isso por eles. E quem pode fazer, não faz. Não faz. Esta é a minha humilde opinião. Não tem nada para comemorar. Ficam postando, eu fico observando, fez postagem de árbitro, o Pará. Eu vou dizer uma coisa aqui. Hoje, a arbitragem paraense, e o CNM deixou bem claro, não que ele falou, porque ele não falou, mas as escalas estão aí. E ninguém é bobo aqui. Principalmente eu não nasci ontem, nesse mundo da arbitragem. O CNM deixou bem claro, o Pará, a arbitragem paraense, mas vai ter que melhorar muito. Vai ter que mostrar muito trabalho. Porque de uma coisa é certa, quero dizer para vocês. Vocês acham o quê? Vocês acham que o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, independente se fosse o CNM ou não, vocês acham que ele não sabe o que acontece nos estados? Vocês acham que ele não sabe o que acontece nos estados? Essa troca, essas trocas, essas tiradas de árbitros de forma injusta, tirando árbitros experientes, colocando árbitros por amizade. Vocês acham que ele não sabe? Ele sabe. Acontece que na dúvida ele não vai colocar. Talvez eu não colocasse. Resumindo a ópera, uma temporada para esquecer, vou ficar na torcida para que melhore para 2024, porque eu quero ver os meus árbitros do Pará em alta. Em alta. Eu quero ver árbitros em condições. E nós temos árbitros no Pará em condições como esse de Jonathan Costa Araújo. E ninguém brigou pelo cara. Ninguém brigou pelo cara. Ninguém questionou.
Mas a gente sabe o porquê que hoje é muito conveniente não brigar pelo seu árbitro. Não bater de frente com o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem. A gente sabe os motivos. Boa sorte à arbitragem do Pará. Mas ó, essas postagens que eu fico vendo aí, pode esquecer. Não tem nada o que comemorar. Vocês têm muito o que lamentar, porque foi um ano péssimo para a arbitragem do Pará. Não vou entrar em nível regional não. Mas a nível nacional foi um ano péssimo. E vou dizer, vocês estão em baixa com a Comissão Nacional de Arbitragem. E muito em baixa. O CNM deu recado, mandou recado nas escalas esse ano. Se eu estiver falando abobrinha aqui, bobagem, fique à disposição qualquer um desses árbitros aí que eu citei, fique à vontade para discordar de mim. Apitar o quê? O Pará apitou o quê esse ano? O que o Pará apitou a nível nacional? Não apitou nada. Quem apitou foi aqui, ó. Manaus apitou. Manaus apitou e vai apitar a Série A. Tocantins apitou e vai apitar a Série A. E o meu Pará apitou o quê? E não é só o CNM que tem culpa não por questão de discriminação com a região norte. A culpa está aí dentro. A culpa está aí. Que nada faz. Todo o processo de renovação é bem-vindo em qualquer segmento da vida, porque tudo passa. Agora, para mim renovar, eu tenho que, no mínimo, principalmente nesse mundo da arbitragem, eu tenho que, no mínimo, ter em condições, no mínimo, próximo do nível daquele que eu estou tirando. Foi tirado o árbitro aí do Pará e as peças de reposição, mas muito baixo. Mas muito. Nada contra os rapazes. Mas ele ainda tem muita estrada pela frente para poder mostrar realmente as suas condições. Mas isso acontece na FIFA também, porque na FIFA entra qualquer um agora. É indicado qualquer um para a FIFA. É isso aí. Forte abraço para todos os árbitros do Pará. E vamos ver que em 2024 a gente dá a volta por cima.